E aí, moçada, beleza? Então vamos prosseguir. Eu disse no bloco anterior que falaríamos a respeito de três importantes institutos que são a tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, tá? Vamos começar então pela tentativa. Está prevista lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Então já coloquem aí no caderno de vocês ou vão acompanhando aí com a lei aberta, né? Tentativa, cai muito na prova também. Tentativa, artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Bom, quando que eu vou dizer na prova que o agente vai responder por tentativa? Quando que o crime se considera tentado? É muito fácil, pessoal. Bom, são basicamente três requisitos para que o agente responda pelo crime na modalidade tentada, ou seja, para que ele responda apenas por tentativa daquele crime que ele pretendia cometer. Primeiro requisito, muito simples aqui, muito tranquilo, tem que ter havido início da execução. Claro, porque vejam que existe no direito penal o iter criminis, que são as fases que o agente percorre para conseguir alcançar o seu objetivo criminoso. Primeiramente, quando a gente quer cometer um crime, ele começa a cogitar. É a cogitação, ele pensa, reflete sobre o assunto, às vezes até já comenta com alguém. Se nessa fase de cogitação ele for pego, ele ainda não responde pela tentativa. O fato é atípico, porque ele ainda não havia iniciado os atos de execução, os atos executórios daquele crime. Tá bem? Então já tem que ter havido o ato de execução, tem que ter iniciado a execução do crime, senão não responde pela tentativa. Um outro exemplo que cai mais, às vezes o agente já começou a praticar atos preparatórios. Então ele pretende assaltar um banco, ele já comprou uma arma, ele já começou a conversar com uma ou duas pessoas que vão ajudá-lo, estudou ali como que ele vai entrar, como que ele vai sair do banco. Então ele já está praticando atos preparatórios. Ele já pode responder por tentativa de roubo se ele for pego nesse momento? Não, porque durante os atos meramente preparatórios, ainda não houve execução do crime. Se o crime não começou a ser executado ainda, se ele estiver sendo apenas preparado, não há que se falar em tentativa. O fato ainda é atípico. Claro que ele pode responder por outros crimes, pela arma ilegal que ele já tinha, por associação criminosa. Agora, por aquele roubo, ele ainda não se considera nem mesmo tentado, porque o agente ainda estava apenas e tão somente preparando, ok? Só haverá, portanto, tentativa se houver, olha só o primeiro requisito, se houver início de execução. Início de execução. O agente já tem que ter iniciado a prática de atos executórios. Anotem isso. Se ele apenas estava na fase de cogitação, que é uma fase interna, ou se ele estava praticando atos preparatórios, nesses dois momentos ainda não há fato típico. O agente ainda não responde por tentativa. Ele só pode responder por tentativa se ele já iniciou os atos executórios, se já houve, portanto, início de execução. Se ele já estava lá a caminho do banco, se já havia anunciado o assalto, por exemplo, então ele já tem que ter demonstrado atos executórios para que ele possa, por exemplo, ser preso pela tentativa de roubo. Caso contrário, não. Um segundo requisito da tentativa, esse é bem óbvio, o agente tem que ter dolo de consumar o crime. Dolo de consumação. Claro, pessoal, não tem como eu responder por tentativa de algo que eu não queria. Né? Então, por exemplo, os crimes culposos não admitem tentativa. Só se fala em tentativa se havia pelo menos um dolo, se havia pelo menos uma intenção a todo instante de consumar aquele crime. Do momento em que eu comecei a minha conduta ao momento em que eu terminei, a todo instante eu tinha o dolo, eu tinha a intenção de consumar o crime. Mas acabei não conseguindo. Isso é tentativa. Houve, portanto, um dolo de consumação. Por isso que alguns crimes não admitem tentativa, como, por exemplo, em regra, os crimes culposos. Tá bem?
Bom, e tem um terceiro requisito, que é o mais comentado, é o que está aí na lei para vocês. Só se fala em tentativa, claro, né? Se não houver consumação, por, eu vou abreviar aqui, por circunstâncias alheias à vontade do agente, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Claro, eu só vou responder pelo crime na modalidade tentada se eu não conseguir consumar por uma circunstância alheia à minha vontade, ou seja, algum fator externo à minha vontade me impediu de consumar aquele crime. Dá alguns exemplos, professor. Eu dou alguns tiros aqui no Felipe, e por que ele não morre? Porque eu sou um péssimo atirador, errei todos os tiros. Então, errar todos os tiros é uma circunstância alheia à minha vontade. Vou responder por tentativa. Nesse caso, como eu nem atingi a vítima, se diz que a tentativa é branca ou incruenta, porque eu não cheguei sequer a atingir a vítima. Agora, é possível que eu tenha atirado no Felipe, pegou o tiro aqui no peito dele, mas uma terceira pessoa pode tê-lo socorrido, levou para o hospital, ele passou por um procedimento cirúrgico e acabou não morrendo. Não morreu por uma circunstância alheia à minha vontade, porque eu queria que ele morresse. Nesse caso, eu vou responder por tentativa. Essa tentativa é chamada de cruenta ou vermelha, porque nesse caso a vítima chegou a ser atingida por minha conduta. Tá bem? Mas nós já vimos aí, portanto, os 3 requisitos para que se diga que o crime é tentado. Uma pergunta que eu faço é o seguinte: tá, professor, mas se eu praticar uma conduta e o crime se consumar, ou mesmo se o crime for tentado, o crime não é o mesmo? Por exemplo, homicídio consumado e homicídio tentado ou tentativa de homicídio não são a mesma coisa? Não é o mesmo crime? Pessoal, sim, é o mesmo crime. Homicídio consumado e homicídio tentado é o mesmo crime. Em ambas as hipóteses, não deixa de ser homicídio. Ué, mas então qual é a vantagem de o crime ser meramente tentado? A vantagem é que se houver tentativa, a pena será menor. Claro, o juiz vai aplicar uma causa de diminuição de pena. Reparem, o crime consumado e o crime tentado são o mesmo crime. Mas se houver tentativa, a pena será menor. E a prova vai perguntar: menor quanto, candidato? O juiz vai diminuir quanto essa pena? Aí tem que decorar as frações, né? A pena ela será reduzida de 1/3 a 2/3. Vocês podem conferir no artigo 14, inciso 2º, e no parágrafo único aí do artigo 14 também, que a pena será diminuída de 1 a 2/3 se comparado ao crime consumado. Tá bem? Inclusive, se o juiz perceber que o crime quase se consumou, chegou muito próximo da consumação, o juiz diminui apenas 1/3. Agora, se o crime ficou muito longe de se consumar, aí o juiz pode diminuir 2/3. Então, se o juiz vai diminuir só um pouquinho ou se vai diminuir bastante, depende, anotem também, da proximidade que o agente chegou da consumação. Mais uma vez, se ele quase consumou, o Felipe quase morreu lá no hospital, aí o juiz diminui só 1/3. Agora, se eu nem acertei os tiros, ficou muito longe da consumação. Aí o juiz pode diminuir 2/3 da minha pena. Então, o critério desse quantum de diminuição é a proximidade ou não da consumação. Beleza, pessoal? Terminamos, portanto, a tentativa. Agora nós veremos a desistência voluntária, né? Vamos ver desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz possuem a mesma consequência, o mesmo efeito. Significa que na prática, se houver desistência voluntária ou arrependimento eficaz, vai dar no mesmo.
A gente vai ver o que vai acontecer. Tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz possuem a mesma consequência prática, possuem o mesmo efeito, mas tem um conceito um pouco diferente, apesar da consequência ser a mesma, diferem um pouco no conceito, por isso que temos que estudar ambos os institutos aqui, com detalhes a respeito de cada um deles, não é? Bom, vamos começar com a desistência voluntária. Desistência voluntária. Está no artigo 15 do Código Penal. Vocês vão perceber que o arrependimento eficaz também está no artigo 15, justamente porque a consequência é a mesma, tá? O efeito é o mesmo. Bom, o que vai acontecer? Qual que é então essa consequência, esse efeito de o agente desistir? Qual que é o contexto aqui? Pessoal, olha que fácil. Eu digo que é fácil, só que quando isso cai na prova, 80% dos alunos erram e eu vou mencionar aqui o porquê do erro, por que existe tanta confusão. Vejam bem, qual é o contexto da desistência voluntária? Imagine lá que eu quero matar o Felipe, mais uma vez, e eu começo a dar alguns tiros. E ele vai lá se protegendo, se escondendo, e eu não estou acertando os tiros. Chega uma hora que ele cai. Opa, agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Ele já está caído no chão, né? Aquela cena de filme. Quando eu chego bem próximo ali, ó, coloco essa arma potente, né? Coloco essa arma aqui, ó, pertinho do rosto do Felipe. Ele faz uma cara de dó e fala assim: não, pelo amor de Deus, não me mata não. Não faz isso comigo. E aí, vejam, eu até poderia matá-lo. Mas naquele momento eu sou acometido de uma piedade, de dó, né, de uma indulgência, e resolvo não matá-lo. Né? Não quero mais. Eu vou desistir. O que é desistir? Reparem que é uma conduta, anotem isso, é uma conduta negativa, porque é um deixar de fazer, é um recuar, o agente retroage naquilo que estava fazendo. Veja, eu estava dando os meus tiros, quando eu finalmente poderia, se quisesse, matar a vítima, eu penso, não, eu estou desistindo. Então, ó o que é desistir. Eu deixo de prosseguir. Eu simplesmente vou embora. Não quero mais praticar esse crime. Isso é desistência voluntária. É o sujeito que já iniciou os atos executórios, tal como a tentativa, anotem, na desistência, o agente já iniciou os atos executórios, mas quando poderia consumar o crime, ele resolve não mais consumar. Ele simplesmente, mais uma vez, ó, deixa de prosseguir com a sua conduta. Ele desiste, ele pratica um ato negativo, porque ele simplesmente para de fazer o que estava fazendo e vai embora. Isso é desistência voluntária. Tá, eu tentei matar o Felipe. Tentei. Dei alguns tiros, inclusive, nele. Mas eu vou responder por tentativa? Não, pessoal. Aqui quase todo mundo erra, igual eu disse a vocês, porque a galera pensa assim, pô, se você tentou matar e acabou não matando, tentativa de homicídio. Mas espera aí. O Felipe não morreu por quê mesmo? Ele não morreu foi por uma circunstância alheia à minha vontade? Não. Na desistência voluntária, ele não morreu justamente em razão da minha vontade. Ele não morreu porque simplesmente eu não quis mais que ele morresse. Foi em razão da minha vontade. Por isso que é uma desistência, ó, voluntária. Foi a minha vontade que fez com que ele não morresse mais. Isso significa que eu vou responder ou não pela tentativa? Se eu desistir voluntariamente, eu respondo pela tentativa? Pelo amor de Deus, pessoal, não cometam esse erro. Se eu tentei matar, mas se a vítima não morreu, justamente porque eu desisti e deixei de prosseguir com aquela conduta, eu não respondo pela tentativa. Ah, você responde pelo quê? Depende. O que eu já tinha feito até então? Por exemplo, já tinha causado uma lesão nele?
Se eu já tinha causado alguma lesão, eu respondo só por essa lesão corporal. Aí, se eu não tinha causado nada, não respondo por nada. O fato é que eu não respondo por tentativa. Eu respondo apenas pelos atos até então já praticados, né? Se já houver, portanto, algum ato que já estava consumado quando eu desisti. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu quero que vocês anotem são essas informações. Ó. Na desistência voluntária, o ato é negativo, porque o agente simplesmente deixa de fazer, deixa de prosseguir com a sua conduta. Essa é uma primeira informação. Pausem o vídeo e anotem aí. Bom, uma segunda informação. O crime não se consumou porque o agente não quis voluntariamente. Então ele não responde por tentativa. Não responde por tentativa. E uma terceira observação. Ele só responde pelos atos até então já praticados. Se já tinha havido alguma lesão corporal, por exemplo, ele responde pela lesão. Se não houve nenhum ato praticado, o fato é atípico. Anotem aí. Se não houve nenhum ato praticado, o fato é atípico e não responde por nada. Se houve algum ato até então já praticado, responde somente por esse ato. Bacana, pessoal? Mas reparem que a desistência tem que ser voluntária, claro. Uma vez caiu uma questão assim, o agente foi praticar um estupro. E aí ele chegou lá, tal, né, trancou uma mulher num quarto e falou, agora eu vou te estuprar. Aí ele tirou a roupa dele ali, só que ele simplesmente percebeu que ele broxou. Né? Ele tinha uma certa impotência ali, ele falou, bom, não vai ter como. Aí como ele percebeu que não ia conseguir praticar esse estupro, percebendo que não ia conseguir, ele foi embora. Nesse caso, houve desistência voluntária? Não, nesse caso não foi voluntário. Nesse caso, ele não consumou o crime por uma circunstância bem alheia, né, à vontade do agente. Então, nesse caso, ele responderia por tentativa. Cuidado. Tá bom, pessoal? Então, se o agente desistir porque ele não consegue consumar, aí é tentativa. Porque na desistência o agente pensa assim, eu até consigo, mas eu é que não quero. Então tem que ser uma desistência realmente voluntária, embora não precise ser espontânea. A ideia pode ter vindo de outra pessoa, não tem problema. Imagine que eu começo a dar alguns socos querendo matar o Felipe, e aí eu estou prestes a matá-lo, chega minha esposa e fala, pelo amor de Deus, para que fazer isso? Não o mate. E aí eu olho para ela, penso bem e falo, quer saber? Eu não vou matar mesmo não. Eu acato a ideia da minha esposa. A gente sabe que no fundo é uma ordem, né? Mas vamos pensar em ideia aqui da minha esposa. E eu simplesmente vou embora. Bom, nesse caso, a minha desistência até não foi espontânea, porque não partiu de mim, a ideia partiu dela. Mas foi voluntária, porque se eu quisesse matar, eu teria matado. Então, se eu quisesse, eu teria. Mas eu não quis mais voluntariamente e fui embora. Nesse caso, aplica-se sim a desistência voluntária e, portanto, eu não vou responder por tentativa, mas apenas pelos atos até então já praticados. Beleza, pessoal? E aí, para encerrarmos esse bloco, agora a gente vê o arrependimento eficaz, que é praticamente a mesma coisa que a desistência voluntária, como eu disse a vocês, porque a consequência vai ser a mesma, ou seja, o agente também não vai responder por tentativa. Eu repito isso 1000 vezes porque a galera erra mesmo. Bom, antes de falar do arrependimento eficaz, pensem naquela frase que eu mencionei para a gente diferenciar a tentativa desses institutos aqui, da desistência e do arrependimento. Por quê? Reparem, o agente pensa assim, ó, na tentativa. Ele pensa, eu quero matar, mas eu não posso, porque eu não consigo. Isso é tentativa. Ele quer, mas não pode, porque não consegue. Já na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente pensa assim: eu posso, eu consigo, mas eu não quero mais. Eu não quero. Perceberam? Na tentativa eu penso: eu quero, mas não posso. Na desistência e no arrependimento eu penso: eu até posso, eu até consigo,
mas eu não quero. Essa é a grande diferença desses institutos para que a gente saiba se a gente vai responder pela tentativa ou não. Bom, o arrependimento eficaz, anotem aí, arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, que também está no artigo 15, como eu disse, a consequência é a mesma. Ó. Não responde por tentativa. Não responde por tentativa. Tá, mas qual a diferença do arrependimento para desistência? Lembra que eu falei? Na desistência é um ato negativo. A gente simplesmente deixa de prosseguir. Eu estou dando uns tiros, quando eu finalmente posso matar, eu prefiro não continuar com a minha conduta. Eu, deixo de prosseguir e vou embora. Isso é a desistência voluntária. No arrependimento eficaz, o agente pratica todos os atos executórios, né? Então eu dou todos os disparos que minha arma, que minha munição me permite. Acertei lá o Felipe, por exemplo. Quando eu percebo que ele está prestes a morrer, qual a diferença? No arrependimento eficaz, eu já esgotei todos os atos executórios que estavam ao meu alcance, mas quando a vítima estava quase morrendo, quando o crime estava quase se consumando, eu pratico um ato, olha só, positivo. Como assim? No arrependimento, eu não simplesmente vou embora. Eu socorro a vítima. Eu percebo que o Felipe está quase morrendo em razão dos meus disparos, mas aí eu pego o Felipe, o levo até o hospital e aí consigo com isso evitar a consumação. Tem que evitar a consumação, claro. Então, se eu pratiquei um ato positivo depois de ter tentado matá-lo, e com isso, de forma eficaz, com sucesso, eu consegui evitar a consumação, eu não vou responder por tentativa, eu vou responder só pelos atos já praticados. Se houve alguma lesão, eu respondo somente pelas lesões corporais até então já causadas. Perceberam a diferença, pessoal? Então é isso. No arrependimento eficaz, o agente não simplesmente deixa de prosseguir. Ele pratica um ato positivo, ou seja, uma ação impedindo a consumação do crime. Se ele conseguir impedir a consumação do crime, ele não vai responder por esse crime consumado, já que não se consumou, e também não vai responder pelo crime tentado. Vai responder só pelos atos até então já praticados. Com isso, nós encerramos mais esse bloco. E para então finalizarmos, eu deixo essa frase para vocês perceberem bem a diferença da desistência com arrependimento eficaz. Eu desisto daquilo que eu ainda estou fazendo. Eu ainda estou praticando atos executórios e simplesmente desisto. Eu me arrependo daquilo que eu já fiz. Percebam? Eu desisto do que eu ainda estou fazendo e me arrependo daquilo que eu já fiz. Isso facilita o entendimento, porque na desistência você ainda estava praticando os atos executórios e aí você desiste, deixa de fazer. No arrependimento você já praticou todos os atos executórios, mas por se arrepender você pratica uma nova ação e impede a consumação do crime. E aí nesse caso você não vai responder pelo crime consumado nem pelo crime tentado, mas apenas e tão somente pelos atos até então já praticados. Valeu, moçada. Até a próxima.